Oi, eu sou a Thaís Maciel, sou jornalista e mãe, e tô aqui hoje pra conversar um assunto que já me afligiu demais e eu fiquei refletindo porque a opinião dos outros nos afetam tanto na maternidade e em diversos aspectos da vida. E aí eu desenvolvi, assim, uma estratégia que me ajudou a não me importar com o que pensavam sobre mim. Tem fase na vida que nós nos importamos muito com o que as pessoas pensam de nós, quase que na mesma medida que nós julgamos o outro também. A gente também apresenta aquele hábito de julgar. E na minha experiência como mãe, eu recebi 489 mil palpites sobre quase que tudo que eu fazia com a minha filha, sobre o sono, o cocô, o jeito de dar banho, água no ouvido. Nossa, tá frio, tá quente, coloca primeiro a fralda ou a blusa. Tipo, tem muitas pessoas que querem injetar a vivência delas na nossa vida. E se a gente pensa diferente, ou fala, discorda, a pessoa fala assim: ah, meu filho nunca morreu por causa disso, não sei o quê. Ah, eu sou mãe há 10 anos e eu tenho absoluta certeza que isso é o certo. Não existe coisa diferente do certo e só isso que é o certo e pronto. Mas, analisando, isso não acontece só na maternidade. Na maternidade acontece com muita frequência, mais do que o comum, mas acontece em todas as áreas da vida esse tipo de comportamento. Quando as pessoas, que vivem de internet também, vão ter uma audiência maior, acontece muitos julgamentos, assim, qualquer coisa sobre a vida dela, sei lá, sobre a caneta que tá virada ao contrário, assim, no cenário, por exemplo. Eu vim de uma cidade muito pequena e eu sei que é muito comum você estar nessa cidade pequena e todo mundo da cidade falar sobre a sua vida. Porque cidade pequena parece que tudo é uma novela mexicana, sabe? E se não tiver enredos e desfechos, assim, com muita emoção, não faz sentido viver em cidade pequena. Então, para eles precisam inventar coisas interessantes o tempo todo e pegam todo mundo de alvo, pode ter certeza. Não é só com você que acontece isso. Se você cresce na vida, eles vão falar. Se você fracassar, aí que eles vão falar mesmo. Todo mundo fala mal de todo mundo, isso é até natural. A gente não tem como, assim, negar e falar assim: não, eu nunca falei mal de ninguém. É impossível, nós somos fofoqueiros, assim, por natureza, essência humana. Isso também tem no livro Sapiens, que é Uma Breve História da Humanidade. É um livro que eu sempre falo porque vale muito a pena ler. Explica muito qual foi o nosso contexto para termos essa comunicação tão desenvolvida, a ponto de nós constituirmos essa sociedade, mesmo que com muitas falhas. Não tô menosprezando a comunicação dos outros animais. Eu estou falando que a nossa é muito específica e complexa a nível cultural, que a gente passa o conhecimento de pai para filho, de gerações para gerações. Não tem nenhum animal que tem noção, assim, da ancestralidade deles. A maioria dos animais não tem consciência da morte. Isso são características que nós adquirimos através de muita comunicação com o outro e nos tornam animais fofoqueiros, sim. Mas a verdade é que nós não temos que normalizar falar mal dos outros o tempo todo ou que falem mal das pessoas na maior parte do tempo no nosso ouvido. Isso é extremamente tóxico. Isso é do que a gente está se nutrindo a nossa mente, a nossa alma, o nosso tempo do dia. Então, por isso, se você tem alguém aí do seu lado que fica falando mal de todo mundo, das situações, e você fica muito perto dessa pessoa, reflita realmente se vale a pena ter aquela companhia ou se você consegue agregar para ela outro tipo de assuntos engrandecedores, assuntos de curiosidades gerais, notícia, qualquer coisa que seja, para ocupar a vida dessa pessoa com não só a maledicência. Falar mal dos outros é coisa feia. Então, se você pode ensinar isso para aquela pessoa, que bom. Se não, tenta filtrar aí o que você escuta dela. Inclusive, essa toxicidade pode passar para você, porque nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Isso é segundo a teoria de um autor que chama Jim Rohn. Ele diz que o meio em que vivemos influencia diretamente nas nossas ações, nossos pensamentos e nossos sentimentos. E isso influencia em todas as áreas da vida, tanto profissional quanto pessoal. E o quanto que isso é importante a gente ter essa consciência e valorizar essas 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Muitas vezes a gente nem fica tão próximo dos filhos quanto dos colegas de trabalho. Tô dando um exemplo. Fica com seus filhos à noite, na hora do almoço, na hora que acorda. Mas aí você fica, 8 horas do dia direto com gente buzinando lá no trabalho, alguma coisa pra você. E se isso for tóxico, seleciona. Essa é uma informação interessante pra gente analisar. Quem são essas 5 pessoas? Primeiro, tem pessoas que querem que o nosso raciocínio siga os princípios do raciocínio delas. Que sejamos como aquela pessoa acha que é certo. E aí, se a gente não obedece ou discorda daquilo, a gente é extremamente julgado. Então, além dela ter dado a opinião, quando a gente recusa a opinião, fala assim: não sei se eu gostei dessa sua perspectiva, pra mim talvez funcione diferente. Ela vai te julgar completamente errada daí pra baixo.
E tem também nós, que queremos ser acolhidos e compreendidos pelo outro sem julgamento. Só que aí, ao invés da gente transmutar a situação que incomoda, a gente repete esse comportamento adiante. Por a gente ficar magoado ou por aquele ser o nosso exemplo. E é normal que o ser humano doe o que tem dentro de si. Então, se a gente é muito julgado, muito cobrado, muita gente discorda do que eu faço, dá palpite na minha vida, é natural que aquele comportamento que nos foi doado vai ser o que a gente vai replicar para terceiros. Mas a gente tem que ter uma autoanálise sobre isso e saber que gente feliz não enche o saco. E gente mal resolvida e que não se conhece, julga muito as outras pessoas, porque quando a gente olha no outro, ou defeito ou qualidade, e julga aquilo como certo ou errado, aquilo é uma perspectiva da minha própria vida. Então, por mais que eu veja no outro aquela situação, eu tenho que entender que aquela situação antes é minha, já esteve aqui dentro de mim, ou já foi uma vivência, um amadurecimento natural que aconteceu. Só que a verdade é que a opinião de muitas pessoas e muitas opiniões não vão fazer nenhum sentido daqui a 20 anos. Será que a gente vai lembrar de todos os palpites que a gente recebeu 20 anos atrás? Muitas vezes a gente não vai lembrar nem da face e nem do nome daquela pessoa. Então, de fato, não agregou nada na sua vida. E agora eu vou falar de uma coisa que agregou na minha e que foi aproximadamente há 10 anos atrás. Há uns 11 anos atrás, eu tinha 15 anos. E eu lembro vagamente de um comentário que era constante dos meus colegas sobre mim. Era sim um julgamento sobre a minha personalidade, sobre como eu me expressava, sobre eu ser uma pérola ambulante. Eu não sei na região de vocês o que significa pérola, mas pra nós pérola é tipo próximo de uma nota, mas com um sentido engraçado também, mas sem ser falho, porque no final das contas eu não dava uma nota, assim, uma coisa que não tinha nada a ver. Eu falava sobre um assunto que muitas pessoas não compreendiam naquela hora. E eu tô falando isso em relação a dentro de sala de aula, porque os professores, né, do meu colégio na época, eles faziam com que nós se sentíssemos muito livres pra perguntar, pra debater, pra compreender aquilo ali, né? Construir o raciocínio juntos. É que eu falava muita coisa que pra eles era viajado demais. Mas a verdade é que eles não entendiam a profundidade do assunto que eu entrava. Vou dar um exemplo, tá? Que eu achei engraçado. A gente tava na aula de filosofia, imaginando, assim, que o espaço tende ao infinito, né? Tipo assim, se você apontar daqui, vai lá pro céu infinitamente aquela linha reta imaginária. Aí eu falei na sala de aula, assim, que se eu apontar pro céu e fizer assim, ó, dentro desse ângulo imaginário que eu criei, tendendo ao infinito, aquilo ele vai pra sempre, vai pra sempre. Então, se eu apontar assim e fizer isso, eu apontei infinitas vezes para o infinito. Foi uma pérola que rolou, só que na hora todo mundo riu muito. Falou, nossa, Thaís, é muito pérola, olha que viagem, velho. E o professor, tipo, na mesma hora, falou, não, a Thaís tem razão, e explicou matematicamente o que eu tinha falado. Mas na minha cabeça, aquele era o tipo de comentário que saía, assim, de forma bem espontânea mesmo. Até pra mim mesmo era complexo. Era só um insight que eu tinha sobre aquele aprendizado e eu, tipo, vomitava ele. E eu não sabia me comunicar como hoje, nem perto disso. Hoje eu sou formada em comunicação social, então eu aprendi muito desacelerar meus pensamentos, desacelerar minhas frases, porque eu falava muito rápido, para eu conseguir organizar tudo o que eu queria passar e me fazer entendida para outras pessoas. Eu já considerava que as pessoas estavam naquele ritmo que estava funcionando na minha cabeça, só que não era assim. Hoje eu sei que eu aprendi a me comunicar de uma forma mais clara. A minha cabeça era uma pecinha que estava em amadurecimento ali. E esse tipo de julgamento serviu muito para eu me fortalecer. Eu recebi como se fosse uma análise da perspectiva deles sobre mim. E isso agregou muito pro conhecimento de mim mesma. Então, não. Os julgamentos não te definem. Eles só são parte da perspectiva daquela pessoa sobre você. Muitas vezes aquele julgamento pode ser verdade, mas cabe a nós aprendermos a tirar proveito disso. Nem que seja conhecer mais sobre a pessoa que julga, porque ela também tá falando dela. Aquilo ali é um momento de troca, ou você conhece sobre a pessoa que tá julgando, ou você conhece sobre si mesmo. A pergunta é, o que você acha de si mesmo? Você se observa com profundidade? E você é coerente com seus princípios? Porque a partir desse momento, dessa autoanálise, dessa reflexão profunda, a gente consegue encontrar a nossa própria coerência. E isso acontece de forma autêntica, inclusive quando não tiver ninguém olhando. A gente vai conseguir passar a nossa verdade sem a necessidade de nenhuma afirmação. E também saber qual é a nossa verdade. Por exemplo, alguém me chamou de burra. Eu recebia muito desses julgamentos na escola. Nossa, Thaís é tão burra. Olha as coisas que ela pergunta pro professor. A verdade é que eu
eu sabia que eu não era burra, era a pessoa que não tinha me entendido, ou eu que não soube me expressar através da comunicação. Então eu ignorava e pagava de a doida, sou a doida. Então, igual pica-pau biruta, sabe? Nossa, você é tão burra em fazer conta de física. Por mais que eu amasse as aulas de física, quando o professor explicava sobre as forças da natureza, eu ficava fantasiando assim na minha mente, como se fosse uma imagem, mas quando trazia pra conta, pra eu desenvolver, desembolar assim, aquelas contas físicas, eu era horrível, péssima. Se não fosse meus amigos me passando cola, eu não teria passado, porque, nossa, assim, eu era ruim, sabe? Então se alguém falasse assim, nossa, você é tão burra pra fazer conta de física, eu ia falar assim, você tem razão, eu sou mesmo muito burra, eu não consigo fazer isso. Então é o seguinte, ou é mentira e dane-se, ou é verdade e tá tudo bem. A maior mudança tá na nossa capacidade de compreender o outro através do julgamento dele. E parar com esse ciclo de julgar, condenar, absolver, simplesmente aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. E é porque é isso mesmo e ponto final. Porque não tem como mudar, acho que a gente tem que aceitar o que a gente não pode mudar. Quando a pessoa aceita ajuda, te pede conselho, você dá uma sugestão e aquilo ali agrega pra vida dela, que bom, você contribuiu para que ela melhorasse, para que ela seguisse melhor. Mas se isso não for possível, a gente tem que respeitar e parar de se frustrar com o que a gente não pode controlar. E outra coisa, nós estamos em constante mudança e o outro também. Então o que eu penso que é certo agora pode não ser daqui a 3 dias. Que alguém vai falar assim, não, Thaís, mas reflete sobre isso, será que é assim, assim, assado? Aí eu reflito falando, ó, esse pá, mudei de opinião. Acho que tinha um ponto que eu tinha ignorado, por isso que eu tava com um pensamento antigo e tal. Tudo na vida é um momento. E quem sabe conseguir analisar e reconhecer alguma incoerência em nós mesmos. Então, geral do mundão tem que parar de criar expectativa no outro, porque isso só gera decepção e julgamento. A pessoa não quer receber aquela ajuda, ela realmente acha que aquilo que ela faz é o mais certo e você julga o oposto. Respeita o processo de aprendizado daquele ser humano. Não tem a menor necessidade de você ficar julgando, porque aquilo ali vai só te desgastar e a pessoa vai seguir fazendo o que ela quer. E nós nunca vamos ter controle sobre as pessoas nos julgar ou não. Sempre vai ter gente dando palpite e que vão criticar sem nenhuma intenção de ajudar. E outras vão te ajudar na caminhada para um autoconhecimento. Então vamos aprender a nos conhecer pra gente não se magoar tanto. As pessoas sempre vão pensar o que elas querem da gente. A gente não vai nem conseguir desfazer aquele pensamento que elas têm sobre nós. E outras vezes não vai nem valer a pena tentar. E nós, por sermos tão adaptáveis, nunca vamos ser igual sempre. Então, se alguém te julga por você não ser a mesma pessoa que você já foi há um tempo atrás, há um ano atrás, a Thaís antes da Jade, por exemplo, é por isso que a gente só tem que respeitar o momento, as pessoas e principalmente a nós mesmos, a nossa verdade e ter esse autoconhecimento aí como um exercício diário. E foram essas as coisas que eu achei que me ajudaram para que eu parasse de me importar com a opinião alheia, com os palpites e julgamentos sobre a minha vida, sobre como deveria ser ou não as coisas que só cabem a mim. Espero muito poder ter contribuído aí para alguma autorreflexão de você e com o seu coração. E por hoje foi isso. Beijinho e até o próximo vídeo.